Você já se sentiu ansioso? Já se sentiu impotente, assim, diante de uma situação? Já teve aquela sensação de querer resetar a sua vida e começar tudo do zero de novo? Parecendo que se a gente fizer isso, tudo vai ser como era antes ou antes dos problemas, melhor dizendo, né? Estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo dados da OMS, sofrem de ansiedade crônica ou de transtorno de ansiedade. No Brasil, são cerca de 56 milhões de pessoas vivendo sobre o transtorno da ansiedade, fora aquelas pessoas que não foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade, mas que sentem de alguma maneira que a sua vida não está bem e que a ansiedade domina e não conseguem sair dessa situação. A OMS classificou a ansiedade como uma pandemia, talvez a maior que nós tivemos aí nos últimos tempos, porque inclusive ela é silenciosa. O Brasil, por incrível que pareça, está entre os primeiros lugares com pessoas mais ansiosas no mundo. Embora justifiquem que essa ansiedade, essa epidemia de ansiedade é justificada por causa da pandemia que nós tivemos e das últimas situações do mundo, a grande verdade é que o problema ele é muito mais profundo do que nós podemos pensar. Por exemplo, já reparou como o simples celular te deixa ansioso quando você começa a entrar ali no Instagram ou em outras redes sociais e começa a procurar e ver ali nos Reels a vida perfeita das pessoas, famílias felizes, viajando para todos os lugares, pessoas com casas maravilhosas, carros do ano, carros incríveis, e aí a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus do céu, como essas pessoas conseguem viver dessa forma? A primeira coisa que começa a acontecer é um sentimento de comparação, porque o ser humano ele é um ser que se espelha no outro, então nós queremos ter a vida daquela pessoa. Isso causa em nós ansiedade, porque nós não sabemos se nós vamos conseguir construir essa vida maravilhosa que nós vemos nas redes sociais. Então a gente pode concluir que, ao que parece, toda ansiedade tem a sua origem na necessidade do ser humano ter o controle absoluto dos aspectos da sua vida. Mas surge um problema diante disto. Nós não temos controle dos aspectos da nossa vida. Nosso controle é muito limitado quanto ao que nós podemos fazer. E diante desse quadro, eu quero trazer uma reflexão hoje sobre o que a Bíblia diz sobre esse assunto e como, através da Bíblia, através da palavra de Deus, nós podemos curar a ansiedade. É isso mesmo, curar a ansiedade, e eu vou te falar como uma pessoa que viveu num quadro de extrema ansiedade, e talvez eu fale sobre isso ao longo do vídeo. Afinal, como disse a Corrie ten Boom, uma mulher cristã sobrevivente do Holocausto, a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas esvazia a força do hoje. Se você gosta de conteúdos relacionados à palavra de Deus, teologia, história da igreja, vida devocional, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber aqui sempre uma notificação quando um vídeo novo vier ao ar. Esse canal está começando, mas você pode fazer parte dessa história logo em breve, com certeza nós já estaremos num nível muito maior e vai ter muita coisa nova vindo por aí aqui nesse canal. Então inscreva-se no canal e compartilhe para os seus amigos. A ansiedade é, na sua essência, o medo de que nós talvez não possamos controlar todas as coisas. E é justamente por isso que ela pode ser um sinal de que nós estamos tentando carregar fardos que nós não fomos feitos para carregar. Quando os pensamentos vêm, por exemplo, como que eu vou pagar essa conta, como que eu vou pagar a minha casa, como que eu vou quitar o meu carro, como que eu vou fazer para viajar para outro país ou viajar com a minha família, como que eu vou fazer para colocar os meus filhos nas melhores escolas. Todas essas são questões humanas, é verdade, mas são questões que muitas vezes não estão no nosso controle, ou pelo menos não nesse momento. Todas essas questões são falas de uma mente ansiosa tentando resolver problemas com a sua própria força, com a sua própria inteligência. Nós vivemos sempre pressionados de expectativas, responsabilidades,
prazos e comparações com outras pessoas, com outras vidas, coisas que nós temos que fazer, projetos que nós temos para entregar, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja a gente percebe que tem surgido um movimento que deixa as pessoas muito ansiosas, que é o movimento por frutificar, por fazer mais, por render mais. Mas no fim das contas a gente sente que parece que nunca é suficiente e que o dia a dia nos atropela e parece que nós temos uma bola de ferro em cima de nós e nós não conseguimos carregar ou caminhar. Essa é, na verdade, a sensação da ansiedade. A ansiedade, ela vem de uma ideia de sufocamento, de eu não conseguir respirar, de eu não conseguir caminhar, continuar. Então, todas essas preocupações, elas acabam sendo colocadas sobre nós, às vezes por nós mesmos. Agora, ignorar a ansiedade ou tentar escondê-la só vai fazer com que ela cresça, só vai fazer com que o problema aumente. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos ensina que Deus tem uma saída para nós. Nós podemos entregar a Deus todas as nossas preocupações. Na verdade, Pedro chega a dizer lançar sobre ele, jogar para longe, jogar sobre Deus as nossas preocupações. Nós vamos entender melhor esse texto. A ansiedade é uma realidade humana no sentido de que nós realmente temos responsabilidade com as coisas que nós fazemos. Nós precisamos trabalhar, precisamos ser responsáveis. Como pais de família, precisamos cuidar da nossa família. Como mãe do lar, você precisa cuidar da sua família. Nós precisamos entender que realmente temos responsabilidades. Mas ela é também um problema espiritual quando nós tentamos viver por conta própria. Quando eu tento, separado de Deus, resolver os meus problemas ou entender que sou eu que crio o meu destino, uma frase muito em alta hoje em dia, a gente começa então a ter um problema espiritual, que é um problema de separação de Deus. O afastamento de Deus ou viver por conta própria, de uma forma arrogante, faz com que nós vivamos por nossa própria força. E como nós já vimos, nós não temos condições de lidar com esses problemas sozinhos. O John Stott, ele afirma que a ansiedade, como descrita por Jesus, é uma expressão de incredulidade. Não confiar que Deus suprirá as nossas necessidades é negar na prática o caráter de paternidade de Deus, negar que Deus é pai e cuidador. Então, quando eu estou vivendo por conta própria e eu não tomo noção dessa paternidade do Senhor, eu estou tendo um problema espiritual, que é um problema de separação, um problema de ruptura com a comunhão com Deus. E quando eu entendo que Deus não é suficientemente bom para cuidar dessas coisas da minha vida, é um problema de fé. Portanto, a preocupação essencialmente é uma falha em confiar em Deus. É uma expressão de não ter fé. Quando eu deixo de confiar em Deus e na sua graça, eu deixo de confiar que Ele vai suprir para mim o que eu preciso, para que eu possa viver, para que eu possa sustentar minha família, então eu estou demonstrando que eu não tenho fé. Aliás, Jesus, o tempo todo no Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Quando ele diz que quando nós não confiamos em Deus, ele faz o questionamento: por que vocês não confiam, homens de pequena fé? Então, não ter fé é pecado, diga-se de passagem, a Bíblia demonstra isso, e, sobretudo, gera ansiedade. Jesus nos mostrou que por mais ansiosos que nós estivemos ou possamos estar, nós não conseguimos colocar uma hora a mais no nosso dia de vida. É Deus quem determina coisas que nós não podemos lidar, e essa é uma delas. Deus determina nossos dias, Deus determina os cabelos da nossa cabeça, é o que diz a palavra. Todas as coisas acontecem sobre o governo soberano de Deus. E quando nós quebramos esse pensamento, ou quebramos essa ideia e tentamos andar por conta própria, com certeza vamos entrar num estado de ansiedade. Mas a Bíblia, como sempre, vai nos mostrar que há um caminho para que nós possamos entrar em paz e possamos entender como ser curados da ansiedade. Veja, o caminho da paz é a oração. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está mostrando que a ansiedade não se resolve com negação ou com esforço humano.
mas com oração e com súplica, e acompanhada de ação de graças. Isso é incrível porque a oração nos conecta com aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Deus é soberano e governa todo o universo. Ele tem o controle sobre tudo e a oração é a conexão que nós temos a Ele. Não se trata apenas de uma fórmula mágica, não se trata de repetição, não se trata de mantra, não se trata de mentalização, como alguns tentam sugerir. Fé não é isso, mas se trata de um relacionamento real, no qual nós derramamos o nosso coração diante do Pai. Mas por que isso é tão importante? Porque Deus decidiu agir por meio da oração. Deus é soberano e pode fazer o que Ele quiser, e pode agir da forma que Ele quiser, mas Ele decidiu agir por meio da oração. E a oração expressa a nossa vulnerabilidade. A oração expressa que nós não somos capazes de resolver os nossos problemas sozinhos. Por exemplo, quando nós oramos, nós reconhecemos que precisamos de ajuda, que não conseguimos lidar sozinho com os nossos problemas. Hoje, por exemplo, você tem uma dívida e você não vê como pagar, não vê como sair dessa dívida. Deus pode resolver esse problema? Pode. Nós não nos achegamos a Ele só para resolver os problemas, mas por meio da oração, nós nos sujeitamos a Ele, e é nesse sentido que Pedro vai falar, né, que para nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, por meio da oração nós lançamos a nossa ansiedade sobre Ele e Ele cuida de nós porque nós primeiro entramos debaixo de uma humilhação debaixo da vontade de Deus. Agora, a humilhação não é no sentido de você se humilhar simplesmente, de passar vergonha, de pagar mico, mas é no sentido original da palavra, de humilis, tornar-se baixo, quebrar o seu orgulho, entrar debaixo do reconhecimento que somente Deus é capaz de cuidar de nós. Então, quando eu uso essa mesma ideia, eu preciso pagar algo e eu não tenho condições, eu entro em oração e falo, Senhor, eu não tenho como resolver isso. Me ajuda, por favor. E aí o que Paulo está dizendo é que quando eu faço isso, eu estou lançando sobre Ele, estou fazendo conhecido de Deus as minhas petições. Quando eu faço isso em gratidão, a gratidão muda o meu foco. Eu paro então de olhar para o meu problema e passo a lembrar do que Deus já fez na minha vida. Eu passo a olhar as graças que Deus me deu e tudo aquilo que Ele me prometeu. A gratidão é realmente uma poderosa ação contra a ansiedade. Olhar para as coisas que eu tenho, para minha família, para os meus filhos, olhar para o meu casamento, olhar para as coisas que Deus tem me dado e expressar gratidão diante disso, ação de graças, faz com que o jugo da minha mente em relação à ansiedade seja quebrado. Portanto, quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, e aqui o texto é claro, é necessidade mesmo, o que você precisa, o que eu preciso, eu demonstro a Deus o que eu preciso em oração, em súplica, e com ação de graça, é uma ação de fé. E diante disso, eu estou entregando o controle da situação para aquele que pode resolver, para aquele que pode organizar, para aquele que pode realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Em resposta a isso, diz o texto que nós temos uma paz que excede todo o entendimento. A promessa de Deus aqui é muito claro, é a paz de Deus que guardará a nossa mente. Essa paz não é ausência de problema. Paz não significa não ter problema. Paz significa um estado de espírito. É você estar num estado de calmaria mesmo no meio da tempestade. Lembra dos discípulos em alto mar clamando a Deus e clamando a Jesus, e Jesus respondendo a eles, acalmando a tempestade e respondendo a eles: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? É nesse sentido que o texto diz que a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente. Quando eu entro nessa ideia de oração, de súplica, de ação de graças, lançando sobre Ele a minha ansiedade, então essa paz, que é uma promessa de Deus, vai entrar em ação, vai guardar a minha mente, vai guardar o meu entendimento, vai me manter calmo, vai me manter racional no meio da adversidade. Já viu aquelas pessoas que parece que o mundo está caindo ao redor e a pessoa está em paz, está tranquila? Porque ela confia, ela sabe que Deus vai cuidar de tudo. É nesse sentido que o texto está dizendo. E é muito interessante que Paulo, aqui em Filipenses, ele usa uma linguagem militar, um jargão militar, para dizer: a paz de Deus guardará
nossos corações e mentes. Coração é o centro da vontade, mente, o centro da racionalidade. Isso indica que a paz atua como um soldado vigilante. Ela protege a nossa mente e o nosso coração. Porque quando nós não temos paz, nós nos precipitamos, agimos com a força do nosso braço. É aí que as pessoas se endividam mais, é aí que as pessoas falam bobagem, é aí que as pessoas atravessam, metem os pés pelas mãos e fazem coisas sem pensar. Quando a paz guarda o coração e a mente, nós podemos ter certeza que Deus está no controle de toda a situação. Então nós podemos entender com tudo isso que a cura para a ansiedade, e eu estou falando realmente cura para a ansiedade, é a doutrina de que Deus é o nosso Pai. Veja só, eu sofri com ansiedade por mais de 10 anos. Eu tinha um nível de ansiedade tão grande que eu suava frio, eu não dormia, eu vivia preocupado com o futuro, com o presente, tinha medo de ter doenças, tinha medo de faltar dinheiro, tinha medo de que fosse acontecer alguma coisa com a minha família. Para você ter uma ideia, quando eu ia viajar com a minha família, eu ficava ansioso e chegava no lugar que a gente tinha se proposto a ir viajar com tanta ansiedade que a pressão estava altíssima. Porque eu vivia com medo, meu Deus, e se um carro vier, e se bater, e se acontecer? Porque eu entendia que o cuidado da minha vida era eu mesmo que tinha que fazer. Quando eu entendi que eu tenho um pai que cuida de mim, eu parei de me preocupar. Veja, não é ser irresponsável, mas é entregar o cuidado a quem realmente pode cuidar. E passei, então, a confiar em Deus e saber que se algo tem que acontecer, vai acontecer pela graça dele, pelas mãos dele, no tempo dele, da forma dele. É sobre isso que a Bíblia fala. O John Stott destaca uma coisa muito interessante, dizendo que o argumento de Jesus contra a ansiedade é um argumento que é tanto teológico quanto relacional, mas não é um argumento emocional, como, por exemplo, a psicologia trata hoje. Se você puder fazer terapia, faça, tá tudo certo, mas a Bíblia mostra que a ansiedade vem de um problema teológico e relacional. Então, Deus é o nosso Pai, Ele nos criou, e quando nós não vivemos dessa forma, quebramos esse relacionamento com o Pai e passamos a, então, ver Deus como um Deus distante, aí um problema teológico, nós então entramos num processo de ansiedade, porque nós achamos que agora nossa vida está por nossa própria conta e risco. O John Stott diz que é a falta de confiança nesse Pai que nos leva à preocupação. Jesus não está dando conselhos práticos, mas está nos chamando para uma visão correta de Deus. Ele está citando o Sermão do Monte, onde Jesus fala: qual de vós pedirá, por exemplo, seu filho pedirá um pão e você vai dar uma pedra? Seu filho vai pedir um peixe e você vai dar uma serpente? O vosso Pai que está no céu também sabe que vocês precisam dessas coisas e cuidará de vocês. Então, essa é a visão de Jesus. Jesus traz para nós a visão do Pai que cuida de nós. E quando nós, então, entendemos isso, nós entramos no descanso, que é a paz que excede todo entendimento. Mas é claro que existem camadas mais profundas em relação à ansiedade e não é uma coisa simples. Existem várias questões que precisam ser analisadas e uma das mais importantes é que a maneira pela qual nós vemos o nosso pai carnal, nosso pai natural, é a mesma maneira que nós iremos ver o nosso pai celestial, porque nós temos a tendência de fazer espelhamentos e comparações. Então, se você teve um pai que foi omisso ou que foi duro demais com você, você vai carregar isso. Se teve um pai que foi omisso, você vai ter dificuldades de se posicionar na vida. Então você vai achar, por exemplo, que Deus vai passar a mão na cabeça de todas as coisas que nós vamos fazer. Se você teve um pai, por exemplo, que foi duro demais, você vai ter medo da retaliação, não é? Então a gente acha que está sozinho nesse processo. Então, na verdade, o ponto principal é curar essa visão da paternidade de Deus, entender quem Ele é e qual é a real função assim, relacional desse Pai conosco, através da pessoa de Jesus Cristo.
Nós precisamos lembrar que nós temos um Pai zeloso, bondoso, misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, que ama seus filhos, que tem prazer em abençoar os seus filhos, que acrescenta bênçãos e não acrescenta dores, que é zeloso conosco, que cuida de nós. Esse é o nosso Deus. A verdadeira cura para a ansiedade começa não controlando as coisas ou tentando ter estratégias para lidar com a ansiedade. Mas a verdadeira cura para a ansiedade, e eu posso te afirmar isso como alguém que viveu sobre o jugo da ansiedade por muitos anos, a verdadeira cura da ansiedade é a rendição. Se render sobre o cuidado soberano de Deus. Quando você entende que Deus é o seu Pai e que Ele vai cuidar de você, então você se rende a esse amor e entende que um Pai bondoso, amoroso e o verdadeiro bom pastor cuida de nós.